No vídeo de hoje a gente vai falar para vocês sobre 7 razões pelas quais vocês deveriam investir aqui em Dubai. Os brasileiros têm investido cada vez mais fora do Brasil, logicamente por causa das condições políticas, das condições econômicas. E foi esse movimento que eu fiz 10 anos atrás, quando eu decidi sair do Brasil. Fiz isso por uma vontade própria, porque também tinha esse sentimento do que estava acontecendo no Brasil, dos problemas e segurança e todas essas coisas que fazem os brasileiros quererem investir fora. E também porque eu vi uma oportunidade de negócio. Com muitos brasileiros investindo fora, faltava, naquela época, 10 anos atrás, uma assessoria mais especializada para brasileiros investir no exterior. Naquele momento eu estava em Miami, foi aonde eu investi. Miami é uma cidade muito conhecida dos brasileiros. Os brasileiros adoram a Flórida, não só por causa de Miami, mas por causa de Orlando também, por causa da Disney. Então já era um lugar onde os brasileiros costumavam investir e costumam investir bastante ainda. O problema para muitos brasileiros nesse momento, em 2024, é que o preço dos imóveis em Miami subiu bastante e o dólar subiu bastante, diminuindo demais o poder de compra de brasileiros. Não me entendam mal, eu ainda acredito demais em Miami, tanto que eu faço negócios lá, construo na região da Flórida, mas a realidade é que com 200 mil dólares hoje em Miami, você não pode comprar absolutamente nada de bom. Existem imóveis por esse valor? Talvez sim, mas eu não recomendaria ninguém comprar um imóvel nesse valor em Miami, porque não vai ser bom. Então, olhando isso, porque o investimento imobiliário, ele é como qualquer outro, especialmente hoje, 2024, a gente já está 24 anos, quase um quarto de século dentro do século novo, do século 21. O investimento imobiliário ele não é mais local, ele é global. Numa cidade, quando a gente faz essa análise, olhando uma cidade, a gente vê quando um bairro valoriza demais, as pessoas começam a comprar em outro bairro e esse bairro passa a valorizar. O mesmo acontece no cenário global. Miami era uma cidade cujos preços, pelo que entrega Miami, muito baixa, os preços em Miami muito baixos, e por isso as pessoas investiram lá, principalmente depois da crise de 2008. Mas, como os preços subiram, investidores começaram a olhar para outros lugares, para outras cidades que oferecem segurança, qualidade de vida, oportunidades de investimento, baixos impostos. E foi aí que a gente chegou em Dubai e eu fiz essa mudança em 2023 aqui para Dubai. Não mudança, mas um complemento do meu negócio e dos meus investimentos. Tenho um apartamento em Dubai, então estou comprometido com a cidade, estou comprometido com o país, invisto aqui e tenho assessorado pessoas a investirem aqui também. E um dos primeiros motivos, ou o primeiro motivo que brasileiros devem considerar investir em imóveis na planta é o preço. O preço aqui em Dubai, entre um imóvel na planta e um imóvel pronto, claro, quando comparado dentro de uma mesma área e um mesmo tipo de imóvel, é muito mais baixo. Você vai ter aí de 30% a 40% mais baixo um imóvel na planta, se comparado quando ele vai ser entregue, qual que é o preço de revenda desse imóvel. Então, essa é uma das principais. E por que o preço na planta é mais barato? Porque o construtor, a construtora, o developer, ele precisa desse dinheiro para poder construir um imóvel. E como existe uma demanda muito grande de imóveis prontos, porque Dubai está chegando muita gente, eles precisam construir o mais rápido possível. Por isso eles beneficiam as pessoas que investem na planta.
para considerar o preço, para dar um atrativo para eles, que é o preço mais barato. Ele é muito mais acessível do que comprar um imóvel pronto. E isso gera o segundo ponto, que é a valorização. Num período, por exemplo, de construção, que vai ser aí entre 3 e 4 anos, dependendo do tamanho do projeto, a valorização que um imóvel na planta tem, ela é muito superior, em termos gerais, do que um imóvel que já esteja entregue poderá ter. O que eu quero dizer é que se você tiver a opção de comprar hoje um imóvel na planta e um imóvel que vai levar 4 anos para ser construído e um imóvel que já esteja construído, ao longo da construção do imóvel que você compra na planta, você vai ter mais valorização durante esses 4 anos do que o imóvel que você constrói, que você pode comprar já estando pronto. Então, querendo ou não, mesmo para as pessoas que queiram morar no imóvel, não somente fazer um investimento, porque no final do dia a decisão de quem quer morar tem diferentes fatores das pessoas que querem somente investir, mas mesmo para essas pessoas, ninguém vai botar aí R$1 milhão, R$2 milhões num investimento, numa propriedade, sem esperar que essa propriedade se valorize. Então, o imóvel na planta te permite ter mais essa valorização. Um outro ponto bem bacana, especialmente para brasileiros, né? Esse ponto eu sempre destaco, porque ele é o principal diferenciador entre o investimento de imóveis na planta no Brasil e em países como os Estados Unidos ou os Emirados Árabes, especialmente aqui em Dubai ou Abu Dhabi. Quando você compra um imóvel na planta no Brasil, normalmente a construtora, durante a obra, ou vai te cobrar 100%, ou ele vai te cobrar um percentual muito grande, né? Normalmente o pagamento da poupança, ou a fase de poupança no Brasil, ela vai ser aí de 50%, 60%, 70%, às vezes até 80%. Durante a obra, nesses 4 anos aí, por exemplo, você vai pagar a parcela do imóvel, né, com os reforços e tudo mais, e você vai pagar também correção monetária, o que para mim é um completo absurdo para o investimento imobiliário. Por que isso? Porque a correção monetária você está pagando pela valorização do seu imóvel conforme a inflação. Um dos principais pilares do investimento em imóveis é justamente a proteção contra a inflação. Nos Estados Unidos, por exemplo, a valorização imobiliária, quando você pega os dados desde 1930, foi em média 3 pontos percentuais acima da inflação. Então isso é valorização real. Isso é o que a gente chama de valorização real, quando o imóvel se valoriza acima da inflação. Agora, não faz sentido para mim você investir em um bem cujo principal objetivo é te proteger contra a inflação, mas esse bem tem o seu investimento, as suas parcelas, corrigida pela própria inflação. Isso não faz sentido. Para mim, eu sou economista, trabalho com investimentos desde 2004, quando eu entrei na faculdade, montei as minhas empresas em 2007 e não faz sentido nenhum. Imagina, você vai fazer um investimento em ações e você tem que corrigir o preço da ação pela inflação cada vez que você faz um investimento. Então você não está se protegendo da inflação, você está pagando por ela, né? A inflação aconteceu, você vai lá e paga pela inflação. Então isso não faz sentido. Nos Estados Unidos e aqui em Dubai, durante a obra, não há incidência de juros nem de correção monetária. Então, quando você compra um imóvel por $400 mil, durante a obra, você vai pagar metade disso
tá? Você vai pagar 200 mil dólares e esses 200 mil dólares são congelados. Você não corrige o preço pela inflação. A principal diferença entre Miami e Dubai é que aqui em Dubai as construtoras têm algumas opções a mais de pagamento, né? Durante a obra, o mercado é mais diferenciado ou diversificado, especialmente no que diz respeito à robustez e o posicionamento de marketing das construtoras. Grandes construtoras como Emar e até a Damac te cobram aí durante a obra para você pagar 80% ou às vezes até 100% do valor imóvel. Você tem que pagar tudo durante a obra. Então eles parcelam, eles têm um programa 1% ao mês, né? Você paga 1% do valor do imóvel ao mês, mais alguns reforços, como acontece no Brasil. Mas ainda assim, mesmo você pagando 100% durante a obra, não existe a correção das parcelas pela inflação como existe no Brasil. Então esse é o primeiro ponto. Construtoras menores, que não significa que tenham mais risco para você, tá? Elas acabam sendo mais flexíveis. Muitas corretoras, muitas imobiliárias, muitas construtoras cobram entre 40% e 60% do valor do imóvel durante a obra. Isso não significa que é um risco maior, eles estão facilitando o pagamento porque é mais arriscado investir com eles. Não. Porque todo o dinheiro que você paga não vai diretamente para a construtora. Isso é um outro ponto bem importante, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, mas aqui é ainda mais regulamentado. Esse dinheiro vai para uma conta escrow, que instituíram isso no Brasil há pouco tempo, final do ano passado, se não me engano. Esse dinheiro vai para o escrow account, que é administrada pelo governo aqui de Dubai. E somente a construtora pode utilizar esse recurso durante a obra, mostrando para o governo que essa obra está avançando como deveria. Então isso é muito importante porque te dá segurança no seu investimento. No Brasil você paga direto para a construtora, e se essa construtora não tem a individualização lá das contas por tipo de projeto, você acaba não sabendo se ele está realmente utilizando o dinheiro na obra ou se está fazendo outra coisa. Então aqui em Dubai é mais tranquilo em relação a isso. Nos Estados Unidos o sistema é um pouco parecido, porque as construtoras também, você também não faz o pagamento direto para a construtora, você vai numa escrow account, porém nos Estados Unidos eles só precisam manter 10% desse valor que você deposita nessa escrow account durante a obra. Todavia, eles só podem usar esse dinheiro para a construção da propriedade. Então, pagamentos flexibilizados planos de pagamentos flexíveis é um grande diferencial para comprar imóvel na planta, tá? O outro ponto é a personalização, e isso principalmente para quem está saindo do Brasil e quer ir morar em outro lugar. Imagina, fazer obra não é um processo simples em nenhum lugar do mundo. No Brasil é difícil fazer obra, nos Estados Unidos é difícil fazer obra, aqui em Dubai é extremamente difícil fazer obra, mesmo de reforma. Então comprar o imóvel na planta te possibilita entrar no imóvel número 1, que é novo, então não precisa fazer nenhum touch-up, né? Não precisa fazer nenhuma reforma pequena para melhorar a pintura, tapar buraco em parede, essas coisas, ao mesmo tempo que muitas construtoras, como é o caso da Arada aqui no projeto Armani, te permitem fazer algumas personalizações durante a obra. E no mercado de Miami a gente está chegando num momento agora que, por existir cerca de 90 prédios em construção, tem uma oferta um pouco alta,
os developers, as construtoras estão começando a flexibilizar um pouco esse tipo de negociação. Quando eu construí o prédio lá em Bay Harbor, meu primeiro prédio, a gente fez isso, permitia fazer modificações dentro do imóvel para o nosso comprador. Então algumas construtoras permitem que você faça isso, troque uma parede de lugar, compra 2 quartos e faz um quarto só porque tu quer um espaço maior, ou compra um estúdio e faz uma modificação de alguma coisa, enfim. Você pode fazer isso durante a obra. Assim, quando você receber a chave, você já tem exatamente o imóvel que você quer. E também na questão de acabamentos, né? Às vezes você não gosta de um tipo de piso, quer outro. Você pode pedir para o developer fazer isso durante a obra. Então essa personalização te libera mais tempo, mais espaço na sua agenda e dinheiro também, né? Porque fazer obra é sempre caro. Por isso é mais difícil fazer depois que você recebe. Então tudo que você não quer é você num processo de mudança de país, você saindo do Brasil, indo para um outro, receber um imóvel e ainda ter que lidar com general contractor, com encanador, com eletricista, comprar material de construção que você não sabe aonde vai encontrar. Então é bem difícil você fazer essa administração de obra quando você está comprando um imóvel em outro país, se você não tem experiência e está comprando ainda antes de mudar. Tá, então esse é um outro ponto. Uma outra razão pela qual investir em imóveis na planta e em Dubai é mais interessante para quem está investindo é a questão da segurança e da confiabilidade, né? Não que as pessoas aqui sejam propensas a te enganar, muito pelo contrário. De todos os lugares que eu já morei, Florianópolis, Miami e aqui em Dubai, aqui me parece ser onde as pessoas são mais honestas. Ninguém quer problema com ninguém, todo mundo cuida da sua vida, todo mundo faz os seus negócios de forma justa, de forma perfeita, tudo correto. Porém, comprar algo usado é sempre um risco maior. Por quê? Número 1, você não tem garantia imobiliária mais, né, da construtora. Principalmente se for um imóvel de 5 ou 10 anos. Você já não tem mais essa garantia da construtora. A gente comprou um imóvel aqui em Dubai, onde a gente vive, e o imóvel tinha apenas 3 anos, então a gente tem ainda um pouco dessa garantia. Mas se você for comprar algo mais antigo, você não vai ter essa garantia de construção. E depois, você não sabe como estão as condições por detrás das paredes, né? Como está ar-condicionado, como está encanamento, como está a parte elétrica. No dia que você foi fazer a sua visita para ver o imóvel, você pode ter visto, tá tudo perfeito. Aí você começa a utilizar, a gente teve esse problema. Quando a gente foi comprar o nosso imóvel, estava tudo perfeito. Começamos a usar o imóvel, um vazamento no banheiro. Aí a gente vai lá e tem que arrumar, porque o vazamento não está... Esse tipo de vazamento, que é dentro do apartamento, né, não está coberto pela construtora. Então a gente vai lá e tem que arrumar. Quando você compra um imóvel pronto, você tem esses riscos, né? Igual comprar um carro. Você compra um carro usado, você vai lá, vê, faz o test drive, leva no mecânico, mas sempre tem alguma coisa que não foi possível ser vista nesses testes. E esse é o seu risco. Então, comprar o imóvel na planta te elimina ou te reduz muito esse risco, porque qualquer problema que exista no imóvel, rachadura na parede, né? Às vezes dá, o prédio está assentando nos primeiros anos, dá uma rachadura. Problema de elétrica, problema de hidráulica, tudo isso vai ser coberto sem nenhum estresse pela construtora. Então essa segurança, essa confiabilidade, esse peace of mind, né? essa paz de cabeça aí, ela é bem
bem objetiva na hora da compra de um imóvel na planta. Os dois últimos pontos que eu quero destacar sobre comprar imóveis na planta em Dubai, eles são mais genéricos, na verdade. Não são tão sobre imóvel na planta, mas sobre Dubai. Dubai hoje está com uma altíssima demanda. E muito diferente do que foi antes da crise em 2008, onde as compras aqui eram especulativas, as compras hoje são de pessoas que vêm morar aqui em Dubai. Todas essas casas aqui, ó, que eu estou passando, elas são casas que estão habitadas, elas não estão aqui construídas e vazias. Todas elas estão habitadas, não tem uma casa aqui que não esteja habitada. E por que isso é importante? Porque em 2008, quando aconteceu a crise, todo mundo vendeu seus imóveis a preço de banana, o preço caiu e as pessoas foram embora. Hoje, aqui em Dubai, as pessoas estão vindo morar em Dubai. Não estão simplesmente investindo em imóvel. Então, muita gente que está vindo aqui morar em Dubai não tem condições de comprar um imóvel. Muitas pessoas estão vindo para cá para tentar a vida. E essas pessoas precisam de um lugar para morar. E por isso que o aluguel aqui em Dubai, ele é muito positivo. Porque tem muita gente. Só para vocês terem uma ideia, entre 2024, que é o ano que a gente está hoje, e 2040, que são 16 anos à frente, o governo espera dobrar a população de Dubai. Dobrar. Eu fiz os números para que você não tenha que fazer. Se a gente dividir a população de Dubai, que eles esperam que atinja nesse período, por 4, né? Cada família, uma média de 4 pessoas, a gente vai ter aproximadamente uma demanda anual de imóveis, um déficit habitacional de imóveis aqui em Dubai, de cerca de 68 mil unidades todos os anos. 68 mil unidades anualmente precisam ser entregues para a população, para que haja uma ocupação constante. Hoje, Dubai, você pode conferir isso nos dados do governo, no site DXB Interact ou no DLD, que é o Dubai Land Department, que é quem faz toda a regulamentação de construções aqui em Dubai. Você vai ver que a demanda por imóveis, a entrega por imóveis hoje não passa de 46 mil unidades por ano. Então, apesar de todos os lançamentos, de todos os imóveis que estejam sendo construídos aqui em Dubai, a entrega anual de propriedades é menor do que aquela que o país necessita para atender a demanda nos próximos 16 anos. Então essa alta demanda é extremamente benéfico. E como eu disse, as pessoas estão vindo para cá e precisam morar hoje. Então o preço dos imóveis prontos está alto porque eles precisam fazer isso, mas te gera oportunidade para comprar imóveis na planta, para que daqui 3, 4 anos, quando esse imóvel esteja entregue, você possa vender esse imóvel com um bom lucro, ou então você possa alugar esse imóvel com uma boa renda mensal. Que é um outro detalhe. Aqui em Dubai, você não tem impostos. Você não tem imposto de renda sobre o ganho de capital. Você não tem imposto de renda sobre o aluguel. E principalmente, que para mim esse é o melhor, porque o aluguel e o ganho de capital, você só paga o imposto quando ele acontece. Se você comprar um imóvel para morar, não ter imposto de renda sobre o imóvel, sobre o aluguel, não faz diferença nenhuma para você, porque você não vai ter essa renda. E se você não quer vender o imóvel, não ter imposto de renda sobre o ganho de capital, nesse momento também não faz diferença para você, porque você não vai vender. Agora, o IPTU, o Property Tax, que no Brasil, nos Estados Unidos, na maior parte do mundo, ele é cobrado todos os anos, independente se você alugue, se você more, se você queira vender ou não, aqui em Dubai também não existe IPTU, o que diminui bastante o teu custo de carregamento. Imagina, você compra uma
townhouse, uma vila dessa aqui nos Estados Unidos, que você vai pagar aí os seus 2 milhões de dólares por ano, você vai pagar 20 mil dólares de IPTU. Aqui em Dubai você paga zero. Custo de carregamento, zero. Então, essa alta demanda de redução de impostos é bastante importante para o seu investimento aqui em Dubai. E o último ponto é a localização estratégica de Dubai. Por isso que as pessoas estão vindo para cá. Porque eu quando comparo Dubai com Miami, para os meus clientes, eu falo exatamente a mesma coisa. O que Miami é para o continente americano, aonde em Miami compram argentinos, brasileiros, colombianos, venezuelanos, não tanto agora porque tem uma sanção contra eles, mexicanos, americanos de outros estados, né? A Flórida é o estado que mais recebe migrantes de dentro do próprio Estados Unidos, Canadá, um pouco da Europa. Todo mundo, quando vai para os Estados Unidos, 25% das pessoas estrangeiras que compram nos Estados Unidos compram na Flórida. Ou seja, 75% ainda estão sendo divididos entre outros 50 estados. Flórida tem 1/4, 25% de todas as compras internacionais. Então, o que a Flórida representa para o continente americano, Dubai representa aqui para esse lado do Atlântico. Maiores compradores de Dubai: Índia, China, Grã-Bretanha, né? Inglaterra, Escócia, Irlanda, Itália, muitos franceses, principalmente italiano, francês e inglês. Por que eles estão comprando aqui em Dubai? Fugindo de imposto. O imposto de renda naqueles países é extremamente alto, eles estão comprando aqui, transferindo o seu domicílio fiscal para cá. E eles estão a 6 horas de viagem, então normalmente eles passam o inverno o inverno aqui em Dubai e o verão lá nos seus países, e com isso eles vivem essas duas vidas. Então essa localização estratégica de Dubai e toda a qualidade de vida que Dubai oferece justifica essa alta demanda e a necessidade das pessoas de comprarem imóveis aqui. Então, se você pensa em investir em imóveis no exterior, Miami é próximo do Brasil, Portugal, você elimina a barreira de linguagem, mas aqui em Dubai é aonde você tem a melhor opção de investimento. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês têm qualquer dúvida sobre investimentos fora do Brasil, imobiliário fora do Brasil e investimentos aqui em Dubai, os meus dados estão no comentário abaixo, na descrição do vídeo. Vocês podem me perguntar e eu respondo aqui para vocês. Até mais.